Amém, graças a Deus, estamos de volta aqui para mais um vídeo no nosso curso básico em Teologia, amém? Oferecimento do Instituto Bíblico Teológico Baluarte de Deus Vivo. Se você quiser o certificado ao final do curso, pode solicitar, mas se você quiser apenas acompanhar as lições que estão sendo postadas aqui, você também fique à vontade, porque elas são gratuitas. A opção do certificado é somente para aqueles que quiserem ter o certificado para comprovar o conhecimento, amém? Mediante, claro, uma prova que vai ser administrada, e você responde e recebe seu certificado de conclusão do curso básico em Teologia, amém? Vamos para mais uma aula. Eu quero falar sobre os 6 dias da criação, amém? A terra restaurada. Nós paramos aqui na nossa última aula. A Bíblia não revela nada após a catástrofe, até a restauração da terra. Mas a Bíblia menciona que Deus começou a agir com o poder de sua palavra. Gênesis capítulo 1, versículo 3, Hebreus capítulo 11, versículo de número 3. Agora Deus restaura toda a terra daquela catástrofe. Vejamos agora como foi feita esta restauração, que levou apenas 6 dias, conforme o relato bíblico. No primeiro dia, Gênesis 1, 3, diz assim: E disse Deus, haja luz, e houve luz. Essa luz não é a luz do sol, como muitos pensam. O sol foi feito no 4º dia da criação. Está lá no versículo de número 14 do capítulo 1 do mesmo livro de Gênesis. Essa luz, ela é chamada de luz cósmica, luz natural dos astros. Deus viu que essa luz era boa, versículo 4, na qual Deus fez separação entre essa luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas Deus chamou noite, versículo de número 5. Segundo dia, e disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre águas e águas. Deus criou a expansão, que nós chamamos de céus, e fez separação entre águas e águas, pelo qual hoje existe 3 oceanos, 7 mares e milhares de rios. Todas essas grandezas foram feitas pelo poder da palavra de Deus, versículo de número 6, e também Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Nós temos ainda o relato do 3º dia, versículo 11, Gênesis 1 e 11 diz assim: E disse Deus, produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim foi. Após essas palavras de Deus, no mesmo momento a terra produziu ervas, árvores, plantas, flores, segundo a sua espécie, e viu Deus que era bom. 4º dia, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. Versículo 14. A partir desta determinação de Deus, o sol, a lua e as estrelas passaram a existir para alumiar os céus e a terra. Versículo 17. O sol para governar o dia e a lua para governar a noite. Versículo 18. Versículo 16. 5º dia. E disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. Versículo 20. Deus criou da própria água os peixes, as grandes baleias e aves dos céus. Versículos 20 e versículo 21. Ou seja, os peixes e as aves dos céus surgiram das águas, e Deus orientou-os a frutificar e a multiplicar. Versículo 33. 6º dia. Criação
especial. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 26 e versículo 27, que muito tenho falado aqui. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Versículo de número 27. Deus criou finalmente sua obra-prima, o homem. Aqui é a humanidade. O homem é a imagem de Deus, o ser humano, a humanidade é a imagem de Deus em todos os aspectos, no caráter e no domínio. Deus tomou do pó da terra e fez o homem para fazer habitar o seu Espírito Santo. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19. O homem veio do pó e ao pó tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. A vida do homem veio diretamente de Deus e por isso só Ele pode tirar. Amém? Conclusão: o eterno Deus, Elohim, criou todas as coisas em 6 dias. Classificamos agora da seguinte forma: no primeiro dia, Deus criou a luz, um resumo para você. No segundo dia, Deus criou os mares. No terceiro dia, Deus criou as árvores. No quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, Deus criou os peixes, as aves, animais e répteis. No sexto dia, Deus criou a sua obra-prima especial, o ser humano, a humanidade, o homem. E ele vai dizer assim: e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do dia sexto. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. Essa narrativa se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo de número 1. Amém? Somente até aqui para a nossa meditação e aprendizado na palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Brevemente estaremos aí de volta para mais uma aula em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém? E graças a Deus.